Boa noite, gente. Eu me chamo Adriana. Hoje a gente está aqui com um Pod X criado pela nossa querida professora Cristiane Gabriela. Obrigado, Cris. Tô olhando porque ela está aqui no cantinho. É, hoje nós trouxemos um tema, né, que é Mulheres na Radiologia, Desafios e Conquistas. Boa noite, me chamo Catânio Filho, sou aluno aqui da Radiologia, faço faculdade aqui na Unitop. Primeiramente, bom dia, boa noite, Virgínia. Boa noite, tudo bem? Bem, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o mercado de trabalho e a mudança e aposentadoria dos profissionais e técnicos de radiologia. Está aqui com nossa Virgínia Almeida, nossa convidada. Seja bem-vinda em nosso pequeno Muito podcast obrigada, aqui. muito obrigada. É, Então, meu nome é Virgínia Carvalho de Almeida, eu sou técnica em radiologia desde 2003 e hoje estou representante do Conselho de Radiologia no Tocantins. Eu quero agradecer muito pela oportunidade, pelo convite de vocês. É um prazer para mim estar aqui. Primeiro que o ambiente universitário, eu sou apaixonada, então eu gosto de dar aulas, eu gosto de dar palestras, e para mim está sendo um grande prazer, uma grande oportunidade também de falarmos mais sobre a nossa profissão e sobre tudo que, né, vocês têm interesse de saber, tá? Muito obrigada pelo convite. Quero deixar um agradecimento para a Cristiane, ah, que é a professora de vocês no curso, para o Carlos, que é o coordenador, e para o Muniz, tá bem? Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Nós gostaríamos também de agradecer em primeiro lugar, não só em nosso nome, mas dos nossos colegas também, que juntos formamos aqui umas perguntinhas, dúvidas frequentes de aluno. Nós estamos no Perfeito. terceiro período, chegando ali perto do estágio, mas também vai servir para aqueles que estão iniciando, né? Então eu Sim, tenho claro. certeza que a gente tem muito a aprender com você hoje. Claro, Obrigado, viu? eu que tenho também a aprender com vocês, né? Eu falo que na vida a gente tem, quanto mais a gente vive, mais a gente aprende, né? E todo dia tem coisa nova para aprender, você nunca sabe tudo. Então, com certeza eu vou aprender com vocês também. Que bom, ficamos felizes. Como eu citei no começo, nós, junto com os nossos alunos e a professora Cris, elaboramos algumas perguntas que são dúvidas frequentes, na verdade. E aí o Certo. Catânio vai começar. Boa noite mais uma vez, Virgínia. Boa noite. Vamos lá. Primeira pergunta. É da Karina, nossa aluna, nossa colega. Ela quer saber como estão as vagas de emprego para o mercado de trabalho. Excelente pergunta, pergunta da Karina. Olha, veja bem, eu estava um dia desses olhando vagas de trabalho no Tocantins. E apareceu assim vários lugares, por exemplo, Combinado do Tocantins, que é uma cidadezinha, né, Uhum. aqui do nosso estado. E apareceu, parece, salvo engano, 4 vagas para essa cidade. Então, assim, a gente percebe que no interior tem a oferta de vagas, mas existe um mito muito grande que as pessoas, né, um mito ou um costume que as pessoas querem ficar nos grandes centros, né? Mas se você está saindo agora de de um curso técnico ou que seja de uma graduação e você quer se inserir no mercado de trabalho e você tem uma vaga lá no interior, eu acho que vale muito a pena você ir. Existem várias cidades aqui perto de Palmas que você pode morar em Palmas e trabalhar Sim, perfeitamente. A nossa carga horária nos permite isso. permite, A é gente verdade. trabalha 24 horas semanais. Dá para conciliar. Dá para você viajar para trabalhar, voltar para sua casa, né? E morar perfeitamente, por exemplo, em Palmas, em Gurupi, em Araguaína, né? Sim, Isso é E muito bom. trabalhar nos pequenos centros. Então, o mercado de trabalho, ele tem a vaga, né? A gente sim, percebe que tem porque eu fiz uma busca há pouquíssimo tempo. E essas vagas não estão preenchidas e não tem pessoas interessadas em preencher, né? Justamente por conta disso, por ficar distante da capital, talvez, sim, né? Então, essa vaga, ela existe. Entendi. E eu aconselho que vocês busquem, ainda que seja no interior, que ainda que seja longe da capital, mas busquem. Isso não significa que você vai precisar ficar lá o resto da vida. Você pode ir, adquirir experiência, porque o mercado exige experiência, Uhum, né? sim, sim. E depois, você pode vir, depois que você já estiver munido de experiência, dessa De experiência que tá, conhecimento. de conhecimento, né? sim. E olha, eu digo para vocês que
o interior, às vezes, vai te dar um conhecimento que o grande centro não vai te dar, né? E que você vai poder aproveitar isso depois na sua carreira. Então, uma das possibilidades, né, de você buscar uma vaga é essa. Outra possibilidade que você tem, que você deve buscar, é o conhecimento. Vocês vão ver, vocês estão chegando agora no final das aulas teóricas, vocês vão buscar, vocês vão estar entrando em estágio daqui a pouco, Sim. e vocês terão 400 horas de estágio, que é o que exige a legislação do curso de educação, exige uma carga horária de 400 horas. Então, o que acontece? Lá vocês não vão ficar numa única ambiente. instituição de saúde, vocês vão fazer rotatividade, talvez, eu não sei como é que funciona aqui o convênio de estágio do ITOP, mas com certeza vocês vão fazer rotatividade em vários hospitais, UPAs, Sim. né? Com certeza farão. Então, se você ficar 10 dias, por exemplo, numa UPA, que pese você acha que seja pouco, 10 dias, mas se bem aproveitados, porque são 4 horas por dia de estágio, né? Sim. Se bem aproveitados, vocês vão conseguir muito conhecimento, em que pese seja pouco tempo. Mas se bem aproveitados, vocês vão conseguir muito conhecimento nesse pouquíssimo lapso temporal aí. Então, eu digo a vocês que, primeira coisa, vocês têm que aproveitar muito o estágio, tá? E além disso, não ficar só no estágio. Depois que Buscar, vocês no caso, né? Buscar conhecimento buscar mais. conhecimento, por exemplo, depois tem uma área, várias áreas da nossa profissão, por exemplo, tomografia, ressonância, que ali o acesso de vocês, alunos, vai ser um pouco mais restrito por conta a ressonância, por exemplo. Existem vários riscos dentro da sala de ressonância, Uhum. né? Em que pese o técnico fica na sala de comando, mas mesmo assim vai haver restrições. No raio-x, vocês vão ter mais acesso, né? Então, vai ter, por exemplo, mamografia. Complicado um menino participar Sim. do estágio na mamografia. É bem Então, complicado. nesse caso, vai ter algumas áreas que o acesso vai ser menos, vai ser restrito, Uhum. mas isso não impede que você vá buscar conhecimento. Nós temos hoje cursos maravilhosos de tomografia, de ressonância, que vocês podem buscar para se aprimorarem, né? Sim. Para buscar este conhecimento, ainda que teórico, porque isso vai fazer diferença, por exemplo, na entrevista de trabalho, né? Se você tem Do seu conhecimento, currículo vai contar isso, muito. se você já tem você já tem ali a formação técnica em radiologia, mas você tem um curso de capacitação em mamografia, isso já vai te beneficiar numa entrevista de trabalho. Então, Sim. tudo isso são possibilidades que vocês podem buscar. E tem mais uma, tá? No meu caso, por exemplo, eu sou mineira, nasci em Minas, e vim para o Tocantins em busca de uma vaga de trabalho, aos 20 anos de idade, deixando para trás uma filha Muito nova, de hein? 1 ano de idade e um esposo. Vim porque aí eu ia morar aqui, né? Eu estava buscando o meu mercado de trabalho, já tinha 6 meses que eu tinha formado e eu não consegui na minha cidade. Sim. Então, eu esparramei currículo na cidade, nas cidades vizinhas, e não tive nenhuma oportunidade de fazer uma entrevista de trabalho. Então, aqui no Tocantins, eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse sair da minha cidade. Mas aí, eu querendo tanto trabalhar nessa área, eu tive uma pessoa aqui no Tocantins, tinha uma familiar minha que morava aqui, e tinha uma amiga nossa que morava aqui, que tinha um cargo de chefia aqui na saúde, e ela conseguiu para mim esse contrato. Então eu saí da minha cidade sem conhecer nenhuma cidade assim, né? Conhecia só ali a região, mas eu não conhecia outro estado, entende? Então eu saí daquilo ali e fui buscar uma oportunidade a 1.600 quilômetros da minha cidade, deixando para trás a minha filha e meu esposo, como eu disse. Sim. Então, se você não tem oportunidade ali, você tem que buscar isso lá fora. Onde Se tem. você realmente quer entrar na área, você tem que buscar, Sim. né? Então, é isso. Eu acredito que o mercado de trabalho, as vagas estão ali, né? As vagas, existem vagas, mas você precisa buscá-las, Não pode né? esperar cair do céu. Claro que não. Como em toda profissão, não é só na nossa, Sim. Muito né? bom. A segunda pergunta é minha. É difícil para um recém-formado entrar na área da radiologia? Eu tenho muito essa dúvida.
Não, não é difícil, porque nós temos no HGP, no hospital que eu trabalho hoje, vários profissionais, nós temos mais de 120 profissionais técnicos em radiologia Nossa, muito no profissionais, hein? HGP. É muito É. profissional, né? O HGP é o maior hospital do estado Uhum. e nós temos lá diversos profissionais que ali foi a primeira oportunidade de trabalho. Então, assim, no serviço público eu não vejo essa barreira. Dificuldade. Talvez o serviço privado seja mais exigente, né? Sim. Mas Exija ali uma experiência, é porque fica né? muito essa pergunta. A gente começou, né? E fica. As outras pessoas ficam falando, mas é difícil, essa área é difícil e tal. Aí muitas vezes até trava a gente. Eu mesmo, Uhum. quando fui começar, tem um colega que me indicou, quero mandar um abraço para ele, meu amigo Charles, lá de Lajeado, que me incentivou, sempre me apoiou. E outras pessoas me falaram, né? Essa área não é boa, é de muito risco e tal. E ele lá no final assim, não vai, você vai conseguir, você é um menino inteligente. E eu tô aqui, né? Tô terminando, no meio do ano começo os estágios e vai dar certo, não foi Vai mesmo? sim. E vamos encontrar você lá no estágio e vamos fazer questão de ensinar tudo que a gente sabe, porque assim, eu sou desse princípio, né? Quanto mais você ensina, mais você aprende. Faço questão de ensinar. Que E nós bom. estamos lá para aprender. Sim, tem que ter vontade, Sim. né? É isso aí, estamos ansiosos para esse estágio. Você agora. Vamos lá para a terceira pergunta. É da aluna Maria Odelimar. Quais são os requisitos para trabalhar como técnico ou tecnólogo em radiologia atualmente? Requisitos, primeiramente, vocês precisam ser inscritos ao Conselho de Radiologia, né? Primeiro passo para você buscar o mercado, uma vaga no mercado de trabalho, você precisa estar inscrito ao Conselho de Radiologia, Uhum. certo? Certo. E depois disso, você precisa ter, pelo menos, feito alguma capacitação, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, acredito que seja isso. Além dos requisitos legais, né? O Sim. conhecimento, Uhum. certo? Muito bom. Agora vem a pergunta da Luciana, é a nossa colega. Ela quer saber como que foi o processo para você se tornar coordenadora da radiologia do Hospital Geral de Não. Palmas. Então, o que que acontece? Na verdade, a coordenadora da radiologia do Hospital Geral de Palmas é a Luciana Vilela, Uhum. nossa chefe lá. Eu não sou a coordenadora de lá, é a Luciana. Eu apenas estou ali junto com ela na coordenação, assim como a Cris também. Nós somos 3 pessoas na coordenação hoje. A Luciana é quem responde legalmente, né? Sim, E aí eu e a Cris, nós somos um apoio, né? entendi. Quem ajuda ela a delinear todo o processo de trabalho dentro da radiologia. Mas antes disso, eu era coordenadora do serviço de radiologia do Hospital Infantil, né? Uhum. Eu fui coordenadora lá por 10 anos. Depois o Hospital Infantil saiu do seu local e foi para dentro do HGP e virou uma Sim. ala Uhum. dentro do HGP, né? A gente tem a ala infantil, já faz mais ou menos 3 a 4 anos que isso aconteceu. E nessa época eu era coordenadora de lá, 10 anos. E quando isso ocorreu, nós fomos todos para o HGP, nós fomos todos, né, removidos para o Hospital Geral de Palmas. E lá a Luciana me convidou para ajudá-la, né? Então Entendi. hoje A a coordenadora de coordenadora lá é a é a Luciana. Luciana. Uhum. Mas, qual foi a pergunta? Desculpa, você podia. Foi da Luciana, nossa colega, e ela quis saber qual foi o processo Ah, sim, o até se processo tornar. até me tornar coordenadora. Bem, Uhum. isso é muito interessante, porque quando eu passei no concurso de técnico em radiologia, concurso da saúde do Estado do Tocantins, em 2005, eu fui lotada no Hospital Dona Regina, né? Então, quando eu sempre fui muito curiosa. E aí, os exames da Dona Regina são exames de paciente neonatal, né, bebês, Uhum. Sim. e existiam os exames convencionais e os exames com contraste. Uhum. O horário de fazer os exames com contraste era às 12 horas. E aí, o médico radiologista, Dr. Wilson, que é um grande médico, eu quero mandar um abraço para ele aqui
deixar, assim, toda a minha admiração pelo profissional que ele é. O Dr. Wilson era um médico que fazia os exames contrastados, tá? Sim. E a maioria dos meus colegas não gostavam de fazer exame contrastado. Então, assim, o meu parceiro, por exemplo, de plantão, ia assistir TV, ia fazer outra coisa e eu queria ficar lá, vendo, né? Aprendendo. Aprender Observando. conhecimento. Muito bom Exatamente. isso aí. E eu sempre perguntava tudo para ele. Doutor, como é que faz isso? Doutor, por que é assim? Geralmente a gente fazia uretocistografia, que é o exame que a gente mais fazia lá, Uhum. que é a uretocistografia miccional dos bebês. Então ele passava a sonda, ele injetava o contraste, ele diluía antes o contraste para depois injetar no paciente, e eu ficava ali olhando e fazendo perguntas para ele. E ele, com toda a paciência do mundo, ele ia me ensinando, me ensinando, me ensinando. Um certo dia, ele chegou para fazer o exame, eu já tinha chamado o paciente, já tinha colocado em cima da mesa, já tinha preparado tudo o que ele precisava, ele me ensinou como fazer ali para não contaminar nada, a Sim. sonda, a luva dele. E aí já estava tudo pronto. E ele chegou, nossa, você já fez tudo? Eu falei, não, tudo não, doutor, eu fiz aqui um pouquinho. Aí, um tempo depois, quando ele chegou, eu já tinha passado a sonda. Eu aprendi, ele me ensinou a passar a sonda, eu já tinha passado a sonda. Sim. Tempo depois, ele chegou e eu já tinha feito o exame inteiro. Muito Então, legal. eu acho que isso. E um detalhe importante, não só nos exames contrastados, mas nos exames convencionais, eu também, quando eu fazia um exame na UTI, eu chegava, geralmente era um raio-x de tórax de um RN, né? Desse tamanhozinho, a película naquela Sim. época. Pequenininha. E eu chegava para ele, doutor Wilson, olha aqui esse exame. O que você acha que precisa melhorar aqui? Ele falou, olha, os tons de cinza não estão legais. Você precisa diminuir o KV Aumentar o MS. não, diminuir o O MAS MS e é aumentar o aumentar o KV. KV, que você vai ter uma qualidade melhor nesse exame. E eu ia fazendo aquilo que ele me ensinava, Sim. eu sabia fazer, mas eu queria alcançar a perfeição. Ninguém alcança a perfeição, né, Sim. gente? Mas eu queria pelo menos estar A próximo, perfeição. né, de fazer um exame muito bem feito. Então, essas dúvidas que eu tirava com ele, ele tinha o maior prazer de responder. E essa questão de ter aprendido muito rápido a fazer o exame contrastado chamou a atenção dele. Então, quando dividiu-se Dona Regina, porque tem essa história, né? Dividiu-se Dona Regina com o hospital infantil. Uhum. Era tudo junto. Só um Aí, só. quando houve a divisão, já fazia 3 anos apenas que eu estava lá. Houve a divisão do Dona Regina com o hospital infantil. Sim. Então, o hospital infantil foi para outro prédio, né? Tinha uma direção, era totalmente autônomo ali. E aí, eu não queria ir para Dona Regina, mas ele foi. Aliás, eu não queria ir para o infantil. Infantil. Eu era da Dona Regina, não queria ir para o infantil. Mas aí ele foi para o infantil. Uhum. Foi alguns profissionais que estavam ali comigo, colegas, foram também para o hospital infantil. E aí a direção de lá pediu para ele, doutor Wilson, eu gostaria que você indicasse um dos técnicos que estão aqui. E eu estava no Dona Regina. Sim. Gostaria que você indicasse um dos técnicos que estão aqui para o cargo de coordenação do setor. Olha, Sim. Aí ele disse, eu quero buscar uma pessoa lá do Dona Regina, que era eu. Oh. Então ele fez uma carta pro médico lá, pro médico que era diretor da Dona Regina na época, Sim. e o médico negou, disse que não ia me liberar. E aí eu fiquei muito feliz, né, dele ter me escolhido. Sim. E fiquei Imagino. muito triste porque meu diretor não não me liberou liberava. você. E aí a minha coordenadora na época, a Zilda, que hoje também é uma grande amiga, ela se tornou médica. Sim. Eu quero mandar um abraço para ela, quem sabe um dia ela não vai ver esse podcast Vai aqui. ver, sim, vai Dizer ver. que eu devo muito a ela, muita coisa que eu aprendi também com ela, Sim. né? Principalmente da coordenação. A Zilda era minha coordenadora na época, ela foi lá e pediu pro diretor para me liberar. E aí ele me liberou, e eu fui pro Dona Regina, pro hospital infantil, e fiquei lá durante 10 anos 10 na anos. coordenação. Então, este foi o meu O processo para processo. chegar na coordenação. Não era a minha intenção, Sim. mas acabou acontecendo porque o Dr. Wilson, o médico radiologista, ele sentiu em mim a vontade de aprender, a Uhum. vontade de fazer bem feito. Mas isso aí foi Sim. muito bom, né? Porque você teve a oportunidade e Agarrou, né? apareceu na sua porta e você agarrou ela, buscou. Isso. Eu sei que é difícil. É. Como- E aí, esse processo de coordenação foi uma coisa nova para mim, porque eu estava acostumada a executar o serviço Sim. e não a Imagino. comandar uma equipe.
que são duas coisas totalmente diferentes. Diferente. Não significa Imagino. que você é um excelente técnico em radiologia, que você vai ser um excelente coordenador. E eu digo que acho que a coordenação foi o meu maior desafio. Por quê? Porque trabalhar com pessoas e querer que aquelas pessoas façam o trabalho bem feito como você É bem é uma complicado. missão dificílima. Então, eu Imagino. acho que esse foi um desafio muito grande na minha vida. Eu errei muito, eu acho, no início. Eu tive que buscar conhecimento e, e chegou um certo momento que eu falei, meu Deus, não é pra mim. Acho que eu não vou fazer desempenhar bem esse papel, porque realmente é muito desafiador. Mas os meus colegas me ajudaram muito, os colegas lá do Que Hospital bom. Infantil, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo, aprendendo, até que você entende como é que funciona, como você deve Sim, Sair, ser, voltar. né? Então, e aí foi, assim, hoje eu me orgulho, né, de não ter desistido sim, de estar ali naquele cargo de coordenação, mas por várias vezes eu pensei que aquilo não era para mim, porque É. realmente é um desafio gigantesco. E hoje, na época do infantil, eram 15 profissionais, hoje no HGP são 150, Nossa, é muito é né? funcionário, hein? Então é muito. muita Mas isso aí passa uma gente. mensagem muito boa para nós, entendeu? Nós estamos iniciando, vamos chegar Exatamente. lá, porque O seu interesse de aprender vai chamar a atenção de muita Sim, gente lá, no próprio estágio. O seu interesse em aprender, de prestar atenção, porque vocês vão estar em dois ou três ou quatro, talvez, alunos dentro da mesma sala de raio-x, além do profissional que vai acompanhá-los e além do do paciente. paciente. Então, sim. você veja que ali vai ter alguém conversando, vai ter alguém no No celular, celular, se distrai, manda mas aquele que mensagem. estiver prestando atenção, ele vai aprender mais rápido. Sim, Até porque raio-x é repetitivo, né? Raio-x, PA e oblíqua de mão. Vai ser sempre o mesmo posicionamento. E a Funcionamento não muda. nossa mente, como ela aprende por por repetição, repetição. vocês vão aprender rápido. Mas se você prestar atenção, Sim, né? Então, isso daí já vai ser um grande diferencial e alguém vai perceber que você é mais dedicado, que você fica até mais tarde, que você gosta de ficar junto com o médico, que você gosta de fazer pergunta para o técnico de radiologia, o profissional que está lá. Isso vai fazer a diferença, em que pese você possa até acreditar que não, mas você pode ter certeza que isso faz diferença. muito O bom. interesse faz diferença. Que bom. E eu tenho certeza que o doutor, O Wilson, o doutor Wilson, o fato dele ter acreditado essa confiança em você, sim, com certeza te ajudou a não desistir, né? Pensar com assim, poxa, ele viu o certeza. meu potencial. Ele era uma pessoa que sempre dizia para mim que eu tinha potencial, sim, que eu ia aprender com o passar do tempo. Ele sempre, sempre, sempre me apoiou muito, muito mesmo. Eu Isso é sou muito muito bom. grata. Muito Ele bom. hoje está no HGP com a gente. Infelizmente, eu não o vejo muito, porque ele hoje está na tomografia e eu trabalho lá. Tudo no HGP muito longe, é um hospital Sim, muito grande, né? sim. Então, eu quase não vejo, mas quando eu vejo, eu sempre gosto de demonstrar o carinho e a admiração e o respeito que eu tenho por ele. Isso é Isso é muito bom, muito você bom. reconhecer isso pra ele. Mandar um O dia abraço que ele, pra ele. o dia que ele aposentar, eu vou ficar muito triste, porque ele vai fazer muita falta. Ele é um profissional exemplar. Que bom. Muito bom. Você fica até emocionada em falar Sim, disso, sim, né? sim, sim. Eu devo muito a ele. Sim, que bom. A gente fica feliz de a senhora poder você compartilhar, né, a sua experiência com a Sim, gente. claro. Vamos lá aqui para pergunta da Amanda. Como foi o processo para se tornar delegada do Conselho de Radiologia da nona região do estado do Tocantins, Virgínia? Então, aí, depois dessa fase, né, de assumir a coordenação do infantil, outros convites foram chegando. Por exemplo, de dar aula. Eu nunca Sim, tinha dado aula, mas eu tinha uma vontade muito grande de ensinar aquilo que eu sabia, sabe? Então, mas eu nunca tinha recebido nenhum convite, nunca tinha buscado isso, mas eu tinha vontade. E aí, com essa questão de ser, de ali, a partir daquele momento, ser coordenadora do setor de radiologia do Dona Regina, do Hospital Do Infantil, Hospital Infantil? veio o convite para ser professora. E depois veio o convite para ser coordenadora do curso técnico de radiologia, tá? sim. De um curso que não existe Muito mais em bom, abriu Uhum. Palmas. muitas portas, hein? Ó, eu acho que, salvo engano, foi o primeiro curso técnico de radiologia de Palmas. Isso nós estamos falando de 2010, 2011, por aí. Assim, Então, eu tive a oportunidade de dar aula e depois me tornei coordenadora do curso. E com isso, o cargo de delegado é um cargo político.
tá? Porque o nosso conselho de radiologia, os conselheiros e a diretoria são cargos eletivos, eles assumem cargos eletivos, ou seja, a nossa categoria, os profissionais que estão inscritos no conselho, a cada 4 anos, precisam ir às urnas para votar Uhum. nos candidatos que estão ali disponíveis, Acho né? O Sim. mandato é de 4 em 4 anos, assim como nas eleições. nas eleições, né, Aham, convencionais. governamental, sim. Então, é, na época eu estava nessa posição, né, coordenadora do Hospital Infantil da Radiologia e coordenadora do curso técnico de Radiologia. Sim. E de alguma forma meu nome chegou no presidente que, como eu disse, né, foi eleito, tanto ele quanto os outros conselheiros, né, a Uhum. diretoria, e acredito que por conta disso meu nome chegou até ele e ele me fez o convite para Entendi. assumir a delegacia. Uhum. E aí, nessa época, a escola estava fechando já, eu já não ia mais dar aula e nem ser coordenadora do curso, né, Coordenadora, nem sim. exercer esse cargo. Aí eu aceitei o desafio, que foi outro desafio muito grande. Então, Imagino. assim, a questão de ser delegada é, uma indicação do presidente do conselho. E Entendi. aí, o que acontece? Na época, era este presidente, ele me fez o convite, eu aceitei. 4 anos depois, ele continuou, ele foi reeleito, aí ele ficou mais 2 anos e pediu para sair. Uhum. Então, eu continuei. Aí entrou outra, outra presidente e me fez o convite para continuar na gestão dela. Continuar. Depois veio agora a presidente Denise Scartesini e o João Marcelo, que são, né, que compõem a diretoria, e o convite veio novamente. Novamente. Então, nisso tudo, de 2015 até hoje, são 10 10 anos de anos. delegacia. Isso é muito bom. Então, eu fico muito feliz porque eu vejo que, mesmo tendo mudado a diretoria, eu permaneci. Eu acredito que seja porque tenham confiança em mim, no meu Sim, trabalho. Tá fazendo um bom exerce um bom trabalho, trabalho. tá É passando isso aí. muita Eu confiança para ele. espero que seja isso, Para estar viu? 10 anos no cargo, É, muito vai ser bom. parabéns. Obrigada. Parabéns por Eu isso, acredito viu? que seja isso, dedicação, fazer Sim. tudo, porque na verdade o delegado ele não tem poder de autonomia de decisões, por exemplo, tá? Uhum. O delegado nada mais do que uma pessoa, por exemplo, o nosso conselho, a sede é em Goiânia. Sim. Tocantins é apenas uma delegacia, Sim. né? Então aqui a gente tem basicamente o dever de pegar a documentação de vocês daqui a pouco E levar para Sim. Goiânia. e enviar para Enviar. Goiânia, né? Lá é que vai ser feita toda a deliberação com a documentação de vocês. Então, na verdade, o delegado ele não tem poder de decisão, né? Entendi. Ele precisa sempre se reportar ao presidente, ou à presidente, que no nosso caso agora, a Denise. Então, eu acredito que seja isso, respeito às normas, reconhecimento da importância que existe, que eu sou a pessoa que defende o conselho e o sindicato, porque eu entendi na minha carreira o quanto o conselho é essencial, principalmente para proteger a sociedade, e o quanto o sindicato é importante para defender o direito do trabalhador. Trabalhador, Né? sim. Então, isso, eu acredito que seja isso, o respeito que eu tenho pelas instituições, confiança que tem em mim. Eu acho que eu fiz meu trabalho bem feito, eu acho que é isso. E gostar do que faz, né? Porque quando a gente Gostar do que gosta, faz. sai bem feito. É, Faz com amor, verdade, né? E verdade. isso reflete neles. É tanto que, olha onde você tá, 10 anos depois. Parabéns 10 mais uma anos. vez. Obrigada, muito obrigada. A próxima pergunta vem do nosso colega Marco Antônio. Ele quer saber se a cabine de proteção radiológica protege mesmo 100% contra a radiação. Sim, protege 100%. Nós estamos falando do bioma, né? Que fica dentro da sala de raio-x, Sim. certo? Uhum. Por quê? Porque isso é feito testes, né? Os laudos, antes de um serviço de radiologia funcionar, existe a fiscalização que vai fiscalizar ali a barita da sala, né? Sim. O laudo radiométrico, que vai fazer um teste nesses. Até para a sala de radiologia funcionar, precisa ter um laudo radiométrico que vai atestar justamente isso, a segurança que existe, tanto na sala quanto no bioma, No bio. tá? Então, Muito o bem. serviço de radiologia ele não vai funcionar Sim. se não tiver 100% seguro. E esses laudos, eles são anuais, tem laudo que são a cada 4 anos, mas isso é exigência legal para o serviço de raio-x funcionar.
Muito Né? bom. Então, eu acredito que os órgãos responsáveis, a vigilância sanitária e os demais órgãos não deixariam, não, claro que Sim, não vão deixar um serviço funcionar se não tiver tudo dentro toda. das normas. É Das isso aí. normas. É. Isso é uma segurança para nós, né? Com Sabermos. certeza. É por isso que é importante que todo serviço de radiologia faça anualmente, depois daquela fase inicial, né, Uhum. que é a vistoria para saber se a sala está adequadamente Blindado. blindada, ainda vai ter aqueles testes que são anuais, que é preciso ser feito. Sim. Isso é muito bom, né? Sim. Vamos lá para a próxima pergunta da nossa colega Fernanda. Vamos lá, Virginia. Por ser mulher, qual foi a etapa mais difícil enfrentada por você durante toda a sua trajetória na radiologia? Acho que o início, né? Quando Sim. eu disse para vocês que eu cheguei de Minas, né? Cheguei em Palmas em 2003 e naquela época era o hospital comunitário, não sei se vocês conheceram, ouviram falar. Não. Se não conheceram, vocês são muito novinhos, né? Mas existia um hospital chamado Hospital Comunitário aqui em Palmas, que era na 51, aqui pertinho. Já ouvi falar. É, Que era na praça, né? na Parece. 504 Lembro, minha mãe Sul, era falava desse no, hospital, minha mãe. era no centro da quadra esse hospital. E era assim, naquela época era o maior hospital, né? Ele se tornou Sim. HGP, o hospital Ah, comunitário. Depois ele entendi. foi, quando mudou para o HGP, ele foi demolido. Uhum. Mas era um hospital que tinha uma parte construída com madeira, entendeu? Então, Hum, quando eu cheguei em Palmas, eu fui trabalhar nesse hospital. E assim, era um hospital que faltava muita estrutura, né? imagino. Faltava muito recurso, a gente não tinha tomografia, não tinha ressonância, era Naquela só época também era raio-x. mais difícil também, né? Naquela época tudo ainda No Sim, início. no era início só ainda. raio-x, né? E tinham duas salas de raio-x e um aparelho portátil apenas. Não tinha tomografia, nem ressonância, nem mamografia, nada disso. E aí, era um trabalho exclusivamente feito por homens. Sim. Porque as máquinas eram muito antigas, E né? manual. E manuais. Não, já eram automáticas, mas eram É. antigas, era revelação automática já. Entendi, Ah, Não entendi. sim. era a revelação Não, manual. entendi. Uhum. E a máquina era automática também, mas era uma máquina assim que tinha sei lá quanto tempo de uso, era muito velha, entendeu? E era para você levantar, você tinha que fazer um esforço físico Levantar pra gigantesco. botar o filme, no Pra, caso. não, para você manusear A ampola, a né? ampola, Sim. para Entendi, você entendi. levantar a ampola, descer a ampola, girar a ampola, você tinha que ter um esforço físico gigantesco. Como você era mulher, tinha mais dificuldade por causa da força. Aí, outra questão, o aparelho móvel para levar para o leito, para fazer na UTI, você tinha que empurrar aquilo e do raio-x até na UTI, do raio-x até no centro cirúrgico, do raio-x até no leito, era longe, e você tinha que empurrar aquilo, e aquilo era muito pesado. Imagino. Então, quando eu cheguei, eu me deparei com essas condições, com essa situação, tá? Com esse aparelho, com esse hospital que era, a parte dele era construída de madeira, Sim. né? Me deparei com essa situação desses equipamentos muito velhos, né? Muito Pré-históricos. pesados, pré-históricos, exatamente era essa palavra, obrigada por me lembrar. E aí, quando viram aquilo, só tinha homem trabalhando naquele lugar. Quando viram duas meninas chegando, porque eu cheguei junto com a Luciana, que é a minha coordenadora hoje, Olha que nós legal. chegamos legal. juntas. Muito bom. Engraçado, né? Eu e a Luciana, nós somos da mesma cidade, do mesmo estado, né? Sim. Cidades diferentes. Chegamos aqui na mesma época, começamos a trabalhar juntas no mesmo dia. E eu não a conhecia, eu fiquei conhecendo ali Sim. naquele momento Sim. que nós nos apresentamos para o diretor do hospital. Uhum. E aí, quando viram, eu e a Luciana, aquelas duas meninas na época, eu não tinha escuta, gente, eu era magrinha. Então, e a Luciana é magrinha até hoje. Quando viram aquelas duas meninas magras, né? Novas, jovens, 20 anos de Começando. idade, É. chegando naquele hospital com aquela máquina pesada. Primeira coisa que eles disseram, Não vão dar conta. vocês não vão Não dar conta. Mas eu dizia, eu vou dar conta, porque eu queria tanto aquela oportunidade de trabalho que eu disse, eu vou conseguir. Isso é muito bom, né? E aí a gente começou a fazer. Era difícil, no início a gente estranhou muito, doía o Sim. braço mesmo, mas Imagino. depois a gente acostumou com a máquina. Então, Repetição. depois, aí começamos a fazer os exames e tal.
Aí tinha uma coisa assim, ih, os exames aqui, tá vindo muito exame ruim. Eu acho que aquelas duas meninas que estão lá. Hum, Aí eu falei, eu vou provar que esses exames ruins não são meus. E aí, no final da história, os médicos, né, os enfermeiros já elogiavam a gente. que Porque bom. Isso é viam ali muito a bom. qualidade do exame. Mas até chegar nesse ponto, Foi trabalhar. a gente teve que Muitos realmente desafios. provar que raio-x era para mulher, Sim, que a gente conseguia fazer exame bem, né? Porque a gente tem inteligência para aprender a fazer um sim, exame e fazê-lo bem bem feito. feito. E foi um período que a gente teve que. Foi difícil, mas a gente conseguiu, né? Tanto é que Perseverou, né? hoje somos coordenadoras dessas mesmas Exatamente. pessoas que estavam lá, Exatamente. né? Então Que eu acho história que deu certo, incrível. Deu, com né? certeza. Incrível demais. Persistiu, passou por cima dos desafios. É E isso hoje é aí. Exatamente. coordenadora de todos. Eu E tenho certeza junto que com ela. naquela época tem gente ainda trabalhando, Tem. que você é As Eu coordenadora. mesmas lembro. pessoas que estavam lá, que nos receberam naquela época, estão até hoje conosco, nós somos coordenadoras deles. Só que alguns, infelizmente, faleceram, Ah, né? Outros saíram, mas assim, ainda existe aproximadamente uns 8 ou 10 que ainda nessa época ainda que e que a gente trabalha. respeita muito, tá? Eu e a Luciana, a gente tem muito respeito. São os mais antigos do HGP, são os técnicos de radiologia mais antigos de lá e mais antigos de Palmas também, né? Do Tocantins também. Então a gente respeita muito eles, e a gente sempre fez questão de retribuir, porque ainda que houve essa questão do preconceito, né? A gente agradece muito pela oportunidade, Mas eu tenho né? certeza que eles também reconhecem vocês. Com Por ter certeza, Sim, com chegado, certeza. eles vão Eu lembrar que ter sinto que eles têm falado um respeito muito grande por e nós. que vocês praticamente são umas vencedoras, que chegaram de outro estado, Sim, não conhecia ninguém, jovens, jovem ainda. inexperientes, E na né? área que você estava, não, praticamente o povo fala que não, era uma a área raio-x não, masculina, né? não é para mulher, porque bota toda a dificuldade, que é pesado, que tem que levantar paciente, posicionar, que é a Exatamente. mulher Aí frágil. E por vocês conta. mostraram que É, vocês mulheres não são de brincadeira. exatamente. Vocês lutaram e estão até hoje, você até hoje, Sim, coordenadora, isso é, mais uma vez, parabéns, né? muito Que tem obrigada. que, isso é muito bom. A pergunta 8 é do nosso colega Gletson. Ele quer saber agora com relação ao seu cargo de delegada do Conselho de Radiologia, qual que foi seu maior obstáculo? Houve? Houve. Houve obstáculos, por quê? Porque é, tentar, de alguma maneira, levar para o colega, né? E aí, desculpa, você tem aqui todos, todas as cidades e municípios do Tocantins, né? Levar para esse colega a importância, conscientizar o colega da importância do conselho. Sim. Porque ninguém gosta de conselho, né? Assim, a maioria das pessoas não gostam de conselho porque tem que pagar, porque a anuidade é cara e porque eu não vejo retorno. Tem isso, né? Tem. Mas isso é quando você não tem conhecimento por que que é O conceito importante, foi criado, é, sério. e por que que ele é importante existir, né? Então, eu acho que o maior obstáculo é levar para os colegas conhecimento com relação a isso, para que ele tente enxergar, para que ele consiga enxergar que sem o conselho, eu acredito que hoje, em razão das nossas. Teve profissões que quiseram invadir a nossa profissão, tentando, né, fazer ali exames que eram de competência nossa Sim. e conseguiram, algum deles eles conseguiram, né? No caso da ressonância, por exemplo. É. E aí, mas ali teve um conselho que lutou bravamente para que não chegasse a esse ponto, mas infelizmente ocorreu, porque isso dependeu de uma decisão judicial, né? Mas o conselho esteve lá, lutando, batalhando muito para que isso não ocorresse. E se não tivesse ninguém para lutar? Vem lá, bora. Tá. Boa noite. Aqui está nossa amiga aqui, Luciana Vila, coordenadora do Hospital Geral de Palma. Houve uma imprevistozinha, ela chegou um pouco atrasada, mas ela está aqui, vai participar com nós aqui. Luciano, pode se apresentar para a galera, Por para o favor. povo.
Sinta-se à Ok. vontade. Muito Seja bem-vindo ao nosso obrigada. podcast, viu? Muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui. Esse convite é um momento muito especial. A radiologia está passando por algumas transformações e é muito importante a gente estar aqui presente, né? Então, eu me chamo Luciana Vilela, estou na radiologia trabalhando desde 2003, então a gente já tem uma história aí. E que eu tenho muito orgulho, né, de trabalhar como técnica em radiologia, nessa profissão que é tão maravilhosa. Hoje, além de trabalhar no HGP, estar num cargo de coordenação lá, eu também sou dosimetrista na clínica Irradiar, que também é da radiologia, que, por incrível que pareça, muitos não conhecem, né, mas é um braço também da radiologia, que é a radioterapia. Seja bem-vindo, viu? Obrigada, obrigada. Bem-vinda. Aqui tem uma pergunta que eu vou fazer para a Luciana, mas que se aplica às duas, que é a Sim. pergunta, na verdade, da nossa colega Clara. Ela quer saber se em algum momento dessa trajetória de vocês na radiologia vocês pensaram em desistir da profissão. Então, posso começar, Virginia? Claro. Não estou tomando a frente dela, não. Não, tranquila. Mas eu vou responder, falar minha opinião e ela vai depois, né, a dela. A radiologia, quando eu fiz radiologia, há 25 anos atrás, mais ou menos, era um âmbito totalmente masculino. A Tá? Virginia comentou com a gente. Então, a gente tinha o tempo inteiro nós fomos desafiadas, né? Nós, enquanto mulheres, fomos desafiadas. Então, a persistência fez com que não desistíssemos, né? Com que eu, por exemplo, não desistisse. Sim. Porque realmente, para mim, a profissão é apaixonante. Porque a gente pode fazer milhares de coisas, a gente tem assim, inúmeras funções que a gente pode exercer dentro da radiologia. Sim. Mas não foi fácil, tá? Então, se eu pensei alguma vez em desistir, sim, né? Eu cursei, fiz outras graduações, né? Sim. Mas, mesmo fazendo outra graduação, eu fiquei ainda com um pezinho ali na radiologia e por isso estou aqui até hoje, né? Bem, eu acredito que hoje muito mais consolidada, Sim. né? Que bom. Eu concordo plenamente com a Luciana. Quando a gente chegou, eu contei já a história, quando a gente chegou, que a gente teve aquela coisa de não vão conseguir, são mulheres, não vão dar conta de empurrar os aparelhos, não vão dar conta de Sim. levantar ampollo, de descer ampollo, que era muito pesado. Isso tudo desmotiva a gente, mas assim, eu gostava tanto de fazer exame, eu queria tanto essa oportunidade de trabalho, até porque eu já tinha uma filha, Sim. né? Eu tinha 21 anos de idade, já tinha uma filha, já era casada. Então, eu queria muito entrar no mercado de trabalho, eu queria muito ter minha independência, eu queria muito trabalhar. Então, eu fui, tinha vontade de desistir, mas a minha vontade de vencer era Era muito maior. maior do que a vontade de desistir. Muito bom isso. Que bom. Mas é bom vocês compartilharem com a gente, porque provavelmente vamos passar por isso também. Com certeza. E é bom saber E não que- podem desistir. Não. Jamais, Não jamais. pode Jamais. desistir. E é bom saber Por mais que... que tenha dificuldades no início, todo mundo tem. Sim. Mas depois, se você persistir, com certeza você vai longe. Isso aí. Nós estamos com praticamente duas vencedoras aqui na nossa frente, né? Isso para nós é uma honra. E é um incentivo, com certeza. É a 10, né? Posso fazer? Pode. Essa é da nossa amiga Catiele, inclusive tá ali olhando a gente. Um abraço, Catiele. Agora ela não viu. A Catiele quer saber se fosse para vocês duas voltarem no tempo, pensariam em trabalhar novamente na radiologia? Aí eu com certeza. Eu respondo de olhos fechados, assim. Na época foi uma oportunidade que eu tive, mas desde o primeiro momento, assim, me apaixonei. Então, eu acho que se eu tivesse que voltar atrás e começar de novo, com certeza eu faria de novo. Com a oportunidade que eu tive na época, inclusive foi o primeiro curso de técnico em radiologia lá da minha cidade, né? Assim, foi engraçado porque era um médico que ele era dono de um serviço. Naquela época a mão de obra era muito pequena da radiologia. E aí o conselho estava precisando normatizar, né? Porque antigamente era só prático, né?
Você começava trabalhando, Aprender. você começava no hospital, de repente você começava a aprender a fazer raio-x e aí você virava técnico. já. Só que, o que eles sentiam a necessidade? Muitas vezes as pessoas pecam por achar que só a prática interessa, né? E só a prática e a Teoria. teoria. E os dois têm que andar junto. Sim. Não adianta você só ter a prática. Você a tem que teoria. ter a teoria. A teoria é importante tanto quanto a prática. Tá? Então, eles sentiram a necessidade de estar formalizando, de estar formando aqueles profissionais que trabalhavam na Já clínica. estavam ali, né? Entendeu? Aham. Então, foi nessa oportunidade que eu acabei conhecendo a radiologia, me encantando. Falei, eu vou fazer esse curso. Né? Olha só. E aí foi, e gostei e nunca mais saí. Entendeu? Então, assim, realmente, se eu pudesse voltar, eu faria novamente, sim, porque me deu muitos frutos, conheci muitas pessoas maravilhosas. E hoje eu vejo, assim, tanto que foi gratificante tá nesse meio. Tá? Então, é muito legal. Muito Que mesmo. bom. E você, Virgínia? Eu faria 100 vezes se eu pudesse. 100 vezes novamente, se eu pudesse. Sim. Porque, assim, a única coisa que eu faria diferente é porque, assim, eu não tive a oportunidade. Como eu disse pra vocês no início, eu sou muito curiosa, né? E no hospital comunitário, que foi o hospital que a gente começou a trabalhar, só tinha raio-x e Uhum. contraste. Sim. Depois a gente passou no concurso e eu fui lotada no Dona Regina. Lá só tinha raio-x e de tórax, de bebezinho, né? De neonatal. Depois disso, eu fui para o infantil, que basicamente era raio-x de tórax e no leito, né? Leito e Sim. exame contrastado. Então, na minha caminhada até chegar no HGP, que foram 20 anos depois, eu não tive a oportunidade de aprender a fazer tomografia, aprender a fazer ressonância. Mamografia, teve um período que teve no Dona Regina e eu aprendi a fazer. Mas eu não aprendi a fazer tomografia, não aprendi a fazer ressonância. Talvez o que eu mudaria seria isso. Eu teria buscado lá, quando eu era mais jovem, o conhecimento fora, né, do meu ambiente de trabalho. Talvez no HGP seria uma oportunidade de aprender a fazer esses exames que eu tinha muita vontade de aprender, mas não tinha oportunidade. E Sim. talvez por, né, questões da vida, família, filhos, tal, Sim. e também estudei depois, fiz faculdade. E aí talvez por isso eu não tenha passou da hora. Eu acredito que hoje já passou da hora. E hoje eu tô dentro do HGP, né? Sei lá, talvez me dê vontade de aprender. Mas, igual você falou, Mas, pode nunca é fazer tarde, ainda, né? nunca é Nunca claro, tarde, nunca é nunca é tarde. né? É. mas se eu pudesse, a única coisa que eu gostaria de ter mudado De é ter voltar, aprendido né? quando eu era mais jovem. Entendi. bom. Mas Entendeu? jamais não Não. ter repetido, né? Eu Pelo faria contrário. novamente, se eu pudesse, se voltasse o tempo, eu faria novamente a mesma coisa. Isso é muito bom, deixa nós aqui mais felizes, mais que vocês. Animados, é. Vai lá. O que vocês, o que vocês fez escolher a profissão de técnico em radiologia? É a minha pergunta, Pergunta da inclusive. Adriana aqui. O que as Sabe? fez Foi escolher? você que Fui escolheu eu. essa pergunta. O que as fez escolher essa profissão? A Luciana até falou um pouquinho que ela pegou a oportunidade ali, né? O Sim, curso e tal. foi isso, assim, Foi. foi uma oportunidade que teve, e aí eu achei interessante, e foi Sim. porque na época também eu era muito jovem, eu tinha 18 anos quando eu fiz o curso técnico em radiologia, então eu tinha Sim. acabado de terminar o segundo Dos grau, estudos. aí uma Aham. amiga minha, a mãe dela trabalhava no hospital, e ela me falou assim, ô Luciana, radiologia é um curso assim, tá começando agora e tal, muito legal, e aí falaram assim pra mim, Trabalha 24 horas pouco. pela noite. 24 horas só na semana. Trabalha vamos pouco e só nós. ganha muito. Toda Isso é profissão, mentira, viu, toda gente? pessoa que se envolve Trabalha com a muito. radiologia, É, esse é o que simbolicamente, chama atenção. é o que chama, né? atrai os olhos. Por quê? Porque você fala assim, poxa vida, peraí, 24 horas só na semana, todo mundo trabalha Férias a cada 40, 6 meses. férias a cada 6 meses. Aposentadoria Opa, com 25 opa, anos. aposentadoria, enche os olhos. Imagina isso há 20 e poucos anos atrás. Eu falei, Enchia muito mais meu que hoje. Deus, como assim, Brasil? É mesmo. Na verdade, eu acredito que todo mundo, essa é a primeira coisa que chama atenção na nossa profissão, é essa, É. né? E foi a minha também, eu não posso negar. Uhum, Foi. sim, Só que durante, só que durante o curso,
você precisa se encontrar naquilo ali que você está fazendo. Sim. Porque você não pode deixar que só isso seja o atrativo. Você tem que gostar daquilo. Você tem que gostar das aulas de posicionamento. Você tem que gostar das aulas de anatomia. Né? Você tem que entrar no estágio e já, quando você tiver o primeiro contato com aquele ambiente hospitalar, você já vai começar a ter contato, Você né, tem que com entender, pessoas. você tem que entender o funcionamento daquilo ali, né? Sim. Você não pode só achar que, opa, peraí, mas trabalha, pô, que é esse negócio aqui? Mas e aí? Quais são os riscos da profissão? Sim. O tanto que eu tenho que me doar para estar ali. Há tantas pessoas que dependem de mim, dependem da minha execução naquele exame. O exame tem que sair perfeito. Então, assim, o que que é isso? Entendeu? Então, assim, quando a gente fala, às vezes, de perfil de profissional, você tem perfil realmente para aquilo ali? Entendi. Entendeu? Então, assim, você realmente vai se doar. Técnico de radiologia, por muito tempo, foi estigmatizado por ser um apertador de botão. É, Mas ele tem que saber anatomia demais, porque o posicionamento ele reflete demais na qualidade do exame. Sim. Então, você tem que se posicionar muito. Então, a gente tem que ter essa consciência. É uma consciência mesmo de perfil. Eu consigo, eu realmente vou ser assim, porque a gente tem que ter essa consciência profissional do tanto que você vai, o tanto que você vai doar de conhecimento para aquilo ali que você está fazendo. Então, isso é um ponto-chave E da se você radiologia. É isso, só para complementar a fala da Luciana. O que que acontece? Os benefícios da profissão é o que encanta a gente à primeira Sim. vista. Mas depois você precisa, ali já no curso, já do andamento do curso técnico, você precisa entender se realmente é aquilo que você gosta de fazer. Uhum. E eu me encantei com o curso desde o começo. É. Quando começou as aulas de anatomia, meu Deus, eu amava. Aí depois veio as aulas de posicionamento, nossa, eram as melhores. Aí depois veio o estágio, aquilo para mim era É o céu. era o céu, Nós né? estamos nessa Então, assim, vibe, eu me né? apaixonei pela Mesmo jeito que profissão, nós. né? É. Estamos E só teve, esperando. e teve uma professora de anatomia na época, que era uma fisioterapeuta, eu não me lembro o nome dela mais, mas eu nunca esqueço de uma frase que ela disse. Ela, ao meu ver, assim, eu acredito que ela era uma excelente profissional por conta dessa frase que ela disse, né? Que você, se você fizer bem o seu trabalho, se você fizer com amor, porque você vai trabalhar na área da saúde, você pode ter certeza que a sua remuneração vai vir. E a depender da sua dedicação, ela vai vir muito mais, porque aí você vai ter uma oportunidade de emprego, depois outra, Vai vir depois outro, outra. vai vir outro. Eu nunca esqueci disso, dessa fala dela. Então, o dia que eu ouvi ela falando isso, eu falei, nossa, eu quero ser uma Ser profissional assim, profissional. eu quero fazer muito bem feito o meu trabalho. Sim. Né? Então, Isso é muito bom. Você pode deixar que nossa frasezinha. Nós vamos Eu vou anotar. anotar. Lembrar anote essa frase para você não esquecer, tá? É. Eu gostaria de lembrar o nome dessa fisioterapeuta, mas eu não me lembro agora para poder mandar um abraço para ela, que sei lá se ela vai ver. Nunca mais eu vi ela na vida, porque eu vim para Daqui, Palmas, no né? decorrer, você lembrar, você pode sim, se você vontade de Sabe, agradecer né? ela, né? É. Hoje em Quem dia. sabe um dia ela vai assistir esse podcast, Não né? é? Eu falo, Mas eu falo assim, que eu vai, não me eu falo lembro o que vai nome. assistir. A pergunta 2, tu quer fazer? Falei. Posso? Ó, essa pergunta é da Karine novamente. Acho que vocês até conhecem a Karine, ela trabalha lá na recepção do No HGP. HGP. Cacheada de Cacheada de De luz. vez em Sim. quando ela tá lá no raio-x. Aquela menina é uma Ela já tá menina muito, estagiando. assim, É. curiosa. É, Eu gosto de gente curiosa. Tá falando de você, eu tô visualizando ela. Ela é desse jeito. É. E ela compartilha dica com a gente aqui na área. É muito maravilha. bom. Dá um abraço pra ela aí. Abraço, nossa amiga. Karine. A Karine, ela fez assim a pergunta dela. Ó. Muitos técnicos argumentam que o Conselho de Radiologia não faz nada. Será que está faltando informação sobre a diferença, sobre a diferença e a função do Conselho de Radiologia e sindicato para a categoria? Então, eu acredito que, assim, a informação, quem tem que buscar somos nós, Sim. né? Nós Uhum. temos que Buscar o buscar conhecimento. buscar o conhecimento, buscar a informação. E conhecer a diferença do sindicato e da radiologia e do conselho é conselho. muito Uhum. importante. Sim. Porque o sindicato,
questões trabalhistas, questões salariais, Uhum. né? Questões salariais, sindicato. E o Conselho de Radiologia, lembra que eu falei antes, né? Você entender a importância do conselho é tão importante porque, veja bem, o conselho é o órgão que protege a sociedade de maus profissionais. Sim. E isso começa desde a inscrição. Quando você vai fazer a inscrição no conselho, Tem vocês toda vão uma passar. análise, tudo. Primeiro, eles te pedem uma lista gigantesca de documentação, tá? E aquilo tudo é analisado. A procedência, a, a legitimidade de cada documento daquele ali. Então, o conselho ele já começa, na sua porta de entrada, ele já começa a Deixar sua fiscalizar tudo aquilo ficha, ali, todo o seu... para realmente, depois de um processo, né, que é, inclusive, não é só uma pessoa que analisa sua documentação, é uma fase, primeiro aqui, primeiro essa pessoa analisa, depois essa, e depois os conselheiros todos analisam aquela documentação, tá? Para você ter o aval, para você poder ser inscrita no conselho. Então, isso é a primeira grande importância do conselho, porque ali ele vai filtrar, por exemplo, pessoas que fraudam diplomas, Documento. que fraudam documentos, que a gente sabe que existe. Sim. Então, isso aqui já é o primeiro filtro do conselho. E por que precisa existir? Se ele não existisse, quem ia fazer esse trabalho? É virar E bagunça, qualquer um né? podia chegar lá, não sou técnico, e vou fazer Exatamente. pronto, Imagina, trabalhar. você estava ali com um documento, um diploma. O diretor do hospital não vai buscar se aquele diploma é verdadeiro, se não é. Não. Então, você chegaria no hospital, ó, eu sou técnico de radiologia. Você está Sim. contratado, vamos trabalhar. É. Porque Vamos tem muitos trabalhar. casos que acontecem. Acontece em De várias médico, áreas. Sim, imagina o malefício que isso pode trazer para a população de um profissional que não é adequadamente não é habilitado qualificado para ele exercer a profissão. E eu vejo assim, o conselho, toda profissão, não é o conselho de radiologia, porque às vezes fala assim, porque o conselho não faz nada. Mas em qualquer profissão, todas as profissões regulamentadas, elas exigem um conselho. Então, não é uma atribuição só da radiologia, é uma atribuição de médico, de fisioterapeuta, de enfermeiros. Então, todas as profissões regulamentadas, elas têm que ser regidas por um conselho, diferente do sindicato. Que não são todas as profissões que têm sindicato, por exemplo. Sim. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E buscar realmente a informação. O que o conselho... O que eu posso absorver, então, do conselho? Qual é Peraí, a função qual do que é a conselho? função? Entendeu? Então, qual que é a função do conselho, mais basicamente? É regulamentação da profissão, entendeu? Muito bom. E além disso, imagine, nós tivemos na pandemia, por exemplo, diversos casos, né, da saúde. Nós tivemos na radiologia, há pouco tempo atrás, eu vou falar disso porque isso é público, né? Tivemos um caso de um técnico em radiologia que foi preso em flagrante porque estava cometendo um assédio, foi acusado de assédio sexual, né? De assediar pacientes dentro do hospital, né? Então, veja bem, o conselho é o órgão responsável para poder abrir um processo, primeiro uma sindicância, para né, verificar os indícios, e depois um processo ético, que pode até chegar à cassação do registro. E por que isso é importante? Porque veja só os crimes que esse rapaz cometeu. Um crime penal, que é da área de criminal, né? Que ele vai responder perante a justiça criminal. Ele pode responder um processo civil por isso, pagar indenização, né? Pode responder um processo administrativo, porque se ele for servidor público, por exemplo. Sim. Então, lá no processo criminal, ele pode ser preso, a penalidade dele, né, é a pena de detenção. No processo civil, ele pode pagar uma indenização em pecúnia, né? No administrativo, ele pode perder o cargo dele de servidor público. E o do conselho? Ele perde a credencial dele. E é o único órgão que vai tirar esse profissional do mercado, que vai caçar a credencial dele, e nunca mais ele vai poder exercer essa profissão. Então, você veja, a justiça comum não tem esse poder de tirar. O conselho, sim. O Conselho, sim. Então, você está vendo como é que a gente vai deixar esse profissional, O tanto da importância. esse profissional acusado, né, de cometer esse crime, como é que vamos deixar esse profissional no mercado? Tem como.
A sociedade está protegida? Sim, porque teoricamente ele poderia cumprir a pena, então E voltar a voltar. trabalhar de novo Ele novamente. poderia cumprir as 3 penalidades dele ali E e voltar a ser trabalhar. Sim. Então, o E conselho serve para tinha- isso, para Sim, julgar realmente se Exatamente. ele vai Para continuar. fazer com que o processo ético profissional disciplinar. haja com ética no mercado de Sim. trabalho. Porque se ele não agir com ética, ele vai responder um processo que pode levá-lo até a cassação Entendi, da credencial então, dele. Então, você consegue agora perceber o quanto o conselho é importante? sim. Sim, com Primeiro, certeza. lá no início, quando você vai entregar a documentação, que ele vai fazer toda aquela varredura na sua documentação, ali já é um benefício. Sim. Porque se temos profissionais capacitados para trabalhar no mercado, e aí pessoas que não são capacitadas estão ocupando a vaga de pessoas que são, né? É Isso aí já é um verdade. filtro que o Já. conselho faz. Já vai lá Né? e corta já e Protege a sociedade, não deixar um profissional que não é perfeitamente qualificado para entrar qualificado no para estar no mercado. local. E depois que esse profissional está no mercado, ele tem que agir com ética durante o seu Sim. período de trabalho, né? Porque senão ele vai ter as penalidades do conselho. Então, assim, quando você entende isso, você vai começar a defender que precisa existir conselho, mesmo não gostando de pagar o conselho, porque ninguém gosta, todo ano tem que pagar a anuidade do conselho, mas Mas é ele, preciso, é, né? o conselho precisa se manter, né? Sim, Ele sim. tem o pessoal que trabalha, ele tem É. o prédio, ele tem. Então, precisa se manter. E quem vai manter? Os Tem que profissionais que ali ser. atuam, Nós, né? como é que se diz? Nós mantemos o conselho Nos nos protege. protege. Ampara e Uhum, protege, é isso isso. aí. E protege, acima de tudo, a A sociedade. sociedade. Sim. E quando você pensa nisso, você tem que pensar, por exemplo, no engenheiro. Se o engenheiro constrói uma ponte, ele tem que garantir que aquela ponte seja Sim, segura. ele que vai Sim. responder Se por você ela. estiver ali passando em cima e a ponte cair, Vai responder o Quem vai engenheiro. responder você. não é isso? Isso, exatamente. Ficou bem explicado, viu? Obrigada. Obrigado pela explicação. Muito bom. Virgínia, essa pergunta aqui é direcionada a você. Pois é. Você já sofreu algum tipo de perseguição por atuar como delegado do Conselho Radiológico, da Radiologia? Perdão. Essa pergunta foi da Karen. Perseguição? Acredito que não. Perseguição não. Mas assim, desafios, porque na verdade, quando você assume um cargo desse, você tem o bônus, mas você tem o bônus também. Você fica muito exposta, né? Você fica ali respondendo por uma coisa e às vezes existe uma insatisfação da categoria que ele está ali há muito tempo tentando ali com aquela insatisfação e ele tende a jogar, né, as suas frustrações, às vezes, em quem está à Sim. Quem frente, está na frente, na né? linha Em de quem frente. está ali na frente. Então, já existiu diversas ocasiões onde o colega se exaltou, se alterou, mas assim, até isso é aprendizado, É. né? Uhum. Porque você aprende a lidar com a situação, você tem que buscar o conhecimento para você ter uma resposta ali que seja fidedigna para você dar para aquele profissional, né? Entendi. E acredito que seja isso, mas perseguição, acho que não. Que bom. Isso é bom. É, Sinal que você está fazendo um bom trabalho. E está fazendo até hoje, né? Que há 10 anos aí No no conselho é cargo. muito tempo, né? É muito tempo, viu? tem um tempinho já, né, Virgínia? 2015. É engraçado que a nossa trajetória, né, Virgínia, ela é muito parecida, assim, Muito. tanto a minha como a dela, porque a gente começou a trabalhar, Ela contou começamos que nós trabalhando trabalhamos juntas e depois nós viramos coordenadoras. Ela de um hospital e eu de outro E mais ainda hospital. você do mesmo estado. É, Muito então, assim, a gente bom. por muito tempo ficamos trabalhando, ela como coordenadora lá do infantil, eu como coordenadora no HGP. Quando o infantil foi para o HGP, eu falei, Virgínia, é Deus! É um sinal. Que Deus veio. já disse assim, ó, o destino de vocês vai caminhar junto. É, e Conexão assim, eu vida. acho que a gente começou junto e nós vamos terminar Com junto. certeza, que bom. Isso E olha o detalhe. Aí eu estou há 10 anos do conselho e agora a Luciana é conselheira do conselho. Olha, É, Tá. eu sou muito membro bom. do Então, conselho. E foi muito bom a Luciana ter Parabéns, vindo. Luciana. Obrigada. Conquista, mais uma conquista mais uma com o conquista. seu currículo. Muito bom isso. Sabe o que acontece? Porque assim, antes eu era sozinha. Por mais que os diretores do conselho estão sempre aqui. Eles vêm de 2 meses, de mês em mês. Quando precisar, eles estão aqui. Mas tem muito evento, por exemplo, esse aqui. Que se a Luciana não fosse do conselho, eu viria sozinha. Sim. Então, ter a Luciana aqui, em Palmas comigo, Muito bom. me ajuda demais a conta. né? É uma força maior, né? Você não ir sozinho, você ter uma pessoa que é do conselho para ir junto com você, faz toda a diferença.
Então foi muito bom a vinda da Luciana, acrescentou demais. Ah, que bom. Nós ganhamos muito com a vinda da Luciana. Eu nem vi a hora passando, Meu gente. Deus. Senão eu não assisto. Vamos ver Aham. comigo, Então peraí. vamos fazer mais uma pergunta para cada, É. então. Rapidinho. Acho que eu Tá falei, bom. eu Tá acho que eu falei demais. Eu acho que eu falei demais, menina. Não, mas tá ótimo. O podcast não é assim, né? Até eu que não sou da área, você ouvir. Bacana, gostei. Queria fazer essa aqui? Vou perguntar. Essa aqui. Faz uma para mim ou para Luciana, né? E aí É, vê termina. aí qual que vocês querem. Eu vou perguntar esse da aptidão, tá? Só mais uma Tua pra cada um. 19, tua 16. E no... Será que dá tempo? Deixar uma mensagem pra nós? Técnica, acho que dá, né? Dá. Para 16 é a 19, vamos lá. Bora lá. Vocês já sofreram algum assédio durante o exercício da sua profissão? Assédio, não, foi bem tranquilo. Acho que o pessoal respeita muito é, é, essa relação de trabalho, assim. Eu tive um probleminha uma época lá com o pessoal, mas que a gente conseguiu resolver. Então, assédio mesmo, não, foi É bem assédio moral ou tranquilo. assédio sexual, no caso? Pode ser os Assédio da dois. profissão. Mesmo Da moral, profissão, né? Mas Não, no começo, a É, gente sofreu um pouco de assédio moral. A É, gente eu- não sabia que era é assédio moral. verdade, é verdade. Não Eu se não falava, Sabe por né? quê? Porque a gente, É muito velado, né? Era muito E velado. naquela época não se falava muito disso, Uhum. desse assunto. Então a gente É. sofreu o assédio, mas a gente não Não assimilou nem muito entendeu, bem e, né? tipo assim, não bateu Tô e nem aí. não deu seguimento. Porque É. senão, talvez se a gente tivesse sentido mais, é. a gente tinha desistido, Sim. né? É. E a gente não desistiu, a gente A persistiu. vontade da gente na Vocês. profissão era tanta que a gente nem fez muita Enfim, diferença. Vamos, foco que dá certo. Pois que Sim. bom. É. Parabéns. É isso aí. E essa é uma pergunta minha também, uma dúvida que eu tenho. Se existe algum teste de aptidão para os jovens que estão recém-formados, entrando ali na radiologia, tem algum jeito de saber se é meu perfil mesmo? Vamos ver se é o perfil da Adriana, da radiologia. Eu acho que quando você faz o estágio, você sente muito. Se Hum. você tem realmente o feeling Uhum. desse perfil. E o profissional, às vezes, que vai estar te orientando, ele vai poder também. Porque muitas vezes acontece do serviço absorver aquele profissional do estágio, tá? entendi. Muitas vezes, tá? Que- Eu tenho uma experiência com relação a isso lá na Irradiar, na clínica de radioterapia, Uhum. que passaram alguns profissionais e muitos dos profissionais que passaram, assim, inclusive daqui do Itópico, que fizeram estágio lá, foram Estagiária. absorvidos lá, chamados. foram Muito chamados, bom, entendeu? então. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque o profissional que está ali, ele está te observando o tempo inteiro. Uhum. Então, Muito bom saber o que disso. você faz diz muito sobre você, dessa aptidão e desse perfil. Entendi. Então, se você quiser realmente, acho que é a oportunidade no estágio, ela Começa lá, né? Que tá? bom. Que ele vai lembrar depois de você. Olha, acho que fulano, de repente, a gente pode Que coisa boa. Muito chamar, bom saber então. disso, Vamos viu? saber. Meninas, agora a gente tá finalizando. Obrigado mais uma vez. E aí, a gente queria que vocês deixassem uma mensagem para nós, futuros técnicos em radiologia, né? Que queremos atuar, tão ansiosos pelo estágio, aquele... Vocês já passaram por isso? Já. Aquele friozinho na barriga com muita vontade de aprender. Que mensagem vocês deixariam pra gente? Bom, eu vou começar então. Vão com sangue nos olhos para aprender. Nós estamos com sangue nos olhos para ensinar, Muito bom. tá bom? Muito bom. Acho que é isso. Obrigado. Vai com não- vontade pro estágio, porque vocês estão finalizando agora, né? Isso. Já vão pro estágio daqui a Já. pouco. Isso. E como a Luciana falou, no estágio você tem milhares de oportunidades. Existem oportunidades que você vai conseguir ali no seu próprio estágio. E para isso, claro, exige dedicação. E uma coisa, gente, não parem de estudar. Não parem de estudar. A radiologia, ela evolui o tempo inteiro. Então, você tem que estar à frente. Você tem que saber, olha, surgiu uma oportunidade, agarre. Entendeu? Então, não deixe de estudar. O estudo, o conhecimento, ninguém vai tirar nunca Isso da é gente. verdade. Então, Minha mãe sempre fala isso. quanto mais você estudar, quanto mais
pronto você estará para quando a oportunidade chegar. Porque a oportunidade chega para quem está preparado. Sim, Muito bom. Então, acho que é verdade. isso, né? Isso é isso. Obrigado, viu, gente? Nada. Agradecer aqui vocês duas por ter participado. Virgínia e Luciana. Quero dizer aqui parabéns para vocês. Vocês serem essas mulheres lutadoras, não desistir do sonho de vocês, independente da Obrigada. dificuldade, vocês terem saído da cidade de vocês, qual estado? Minas, Do Minas estado Gerais. de Minas, vindo para o Tocantins, sozinha, igual a Virgínia falou que deixou o esposo para trás, deixou filha. É. E isso, para nós, para mim também, é muito gratificante saber um pouco da história de vocês, que vocês não desistiram. E apesar, igual o povo fala, que mulher não sei o quê, mas não, dar os parabéns para vocês mesmo, que vocês, eu tenho certeza que você incentiva muitas mulheres para entrar na radiologia, para fazer, Sim. para não desistir do sonho, porque quando nós entramos quando nós iniciamos, muitas meninas falam, professora, mas tem isso, tem que perguntar ao professor, nós que somos mulher, como é que é? E é isso. Quero parabenizar vocês por Obrigada. essas mulheres excelentes, mais mulheres no mundo como vocês, entendeu? Tá de parabéns. Quero deixar um obrigada abraço aqui para nossa professora maravilhosa, a professora Cris, Cris. que Verdade. ela tá aqui no cantinho aqui, mas nós, quero deixar que ela é uma professora maravilhosa. E obrigado, viu, professora Cris, pelo convite. Foi um prazer estar aqui nessa presença dessas duas mulheres grandiosas aqui, respeitadas no Tocantins, na área da radiologia. É um prazer imenso. Quero só agradecer minha companheira aqui, a Adriana. Nós estava meio assim, ansioso, mas Nossa, vocês arrasaram. quero agradecer vocês, viu? Muito E bem, mandar um muito bem abraço mesmo. à nossa turma, terceiro O período, coordenador Carlos. nosso coordenador Obrigada Carlos, pela paciência com a gente. e todos os professores. E a que- instituição, que- e a instituição. Instituto, a instituição de top, que Com certeza. permanece para nós esse ambiente, todos os professores qualificados. Eu tenho certeza que aquela turma que está chegando vai surpreender vocês. Tenho certeza que vocês vão ver nós lá no estágio. Uhum. Vamos trabalhar. E Vamos olha, ser seus funcionários aqui um dia no caso. Eu tenho dois, eu já dois dei chefes, aula viu? aqui, viu? Eu já dei aula aqui no ITOP há 14 anos atrás. Eu dei umas aulas aqui e muitos dos meus alunos estão trabalhando. De vez em quando chegam, Luciana, você lembra? Eu trabalhei. Ó, eu estudei. fiz uma matéria com você. Eu falei, olha que beleza. Então, assim, Que eu fico bom. muito feliz, assim, apesar do meu atraso aí. Quero pedir desculpa Não, para vocês Abençoado, mais então uma não fique vez, tá? preocupado, viu? Tranquila. Espero ser convidada para a próxima. Com Me certeza. perdoe. Mas eu Super. espero que a gente tenha outra oportunidade, que é sempre muito bom estar falando da radiologia, é muito gratificante. E assim, eu falo que quanto mais gente no mercado de trabalho tiver, mais força a gente tem. Então, é muito importante essas parcerias e o que a gente conversa, e a gente está sempre à disposição, né, Virgínia? Com certeza. Tanto enquanto conselho, enquanto radiologia do hospital, para a gente realmente, assim, falar das experiências que a gente tem. Então, Pode é muito convidar legal. que a gente vem. Pode convidar que a gente vem. Obrigado mais uma vez. Combinado. Obrigada Obrigado, gente. Eu achei um máximo esse negócio de coordenação composta por mulheres do HGP. E hoje a Virgínia contou quantos somos lá no HGP? Mais de 100 mais de 100 mais de técnicos. 120, né? São 120 técnicos, mais ou menos, sob nossa supervisão. Então, assim, é muita Contei da história responsabilidade. de quando a gente chegou e hoje somos coordenadoras dos Dos meninos. Contei toda a meninos. história. É muito bom demais. isso, assim, faz a gente realmente querer crescer, né? Mas a oportunidade vem para quem está preparado. Tá? Sim, Isso aí. Se a gente não tiver preparado, na oportunidade, quando ela vem, você tem que passar ela para outro, porque você não estava preparado É. naquele momento, É verdade. né? Então, assim, emprego não falta para quem está disponível e Isso. preparado. Tá bom? Muito Mais bom. uma vez, obrigado a Obrigadão, todos gente. vocês. gente. Foi bom demais. Foi Vocês deixaram a gente à maravilhoso. Vou vontade. deixar a gente fala até amanhã. Eu É posso isso. falar, então. É isso Ô, aí, Cris, você gente. tirou foto, nossa? Tirei agora, doutor. É porque eu vou precisar, se puder tirar no meu, eu vou precisar botar nosso relatório. Ah, no relatório deu certo? Porque Vamos lá, pelo tempo.